avancem, recebam ofertas sobrenaturais, que lá em Roraima o Senhor abençoe as famílias e prospere a todos, que Poços, todos que estão lá, São Paulo, Portugal, tem gente aqui de todo quanto é canto, que vocês sejam mais do que bem-aventurados e abençoados no nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos para um milagre que eu já perdi até as contas, deve ser quase 20º já, que é andando sobre as águas, um texto famoso. E ele é falado em Mateus, João e Marcos. João e Marcos são mais resumidos e Mateus dá os detalhes até de Pedro. Então vamos meditar nessa palavra hoje para começar a ter um mês, porque eu já quero declarar de uma forma profética que será um mês de andar sobre as águas. Uau! Já deu para tomar uma aqui com o pai. Mateus capítulo 14, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Hoje eu vou fazer diferente essa devocional. Vamos verso por verso, derramando aquilo que Deus fala. Bom, às vezes, Jesus vai te compelir ou te empurrar para ir à frente. Nem todo tempo Deus estará na tua frente fazendo por ti. Há momentos que Deus fará por você. Há momentos que na tua jornada você não vai precisar que ninguém faça nada, nem você mesmo. Tem vezes que tudo que você fará é sentar e ver o pão multiplicar, pois ele fará o milagre total. Você vai ver na Bíblia que há momentos que Deus diz, nessa peleja, você não terá que pelejar. Então, nestes momentos, Deus pelejará por você. Assim como foi com Josafá. Josafá estava cercado e ele disse qual é a estratégia de guerra, e Deus disse, nessa peleja você não terá que pelejar. E esses momentos são maravilhosos, porque o que você precisa fazer é só ficar parado esperando Deus fazer. E se você tentar fazer algo, você se desqualifica. Existem muitas pessoas que, quando Deus fala para elas, confia em mim, elas não confiam totalmente e querem dar o seu jeito. E nesse tentar dar o seu jeito, você ofende a voz de Deus e se perde. Não se perca nisso. Mas, no caso aqui, é um outro caso. Você vai para a Bíblia e vai ver, por exemplo, Davi, em uma das suas batalhas, ele estava falando com Deus e Deus disse a ele, você entra pelo meio dos bosques, esconda atrás das árvores, o exército inimigo vai passar e então você atacará. Nesse tipo de batalha, Deus não disse que ele pelejaria. Deus disse a estratégia de batalha para Davi. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque se estamos começando o mês, eu quero já começar nessa palavra, que para mim é profética, e creio que seja para você também. Uma manhã profética com um profeta, falando um devocional já pela manhã para o teu mês inteiro. Bom, que palavra é essa? Ele vai te colocar para ir adiante. Ele diz para eles, vocês vão. Então, esse é o mês de você avançar. Está me ouvindo? Se você está me ouvindo, é Deus falando com você. Este é o mês de você avançar. E quando Deus pede para você avançar e não te dá tantas estratégias como ele fez aqui, é porque ele acredita no que está em você. Então você vai para cima e fará a sua ação de fé, os tesouros recaírem sobre você. Então, aqui, Jesus está dizendo para eles, eu não vou com vocês agora, mas eu os envio, eu os empurro, vai para frente. E há momentos que Deus vai na tua frente, há momentos que Deus vai junto com você e há momentos que Deus faz como pai. Vai que eu estou observando. Este é o mês que Deus vai te observar e confiar nas tuas armas e nas tuas mãos a vitória que você vai conquistar. Amém. Amém. Eu recebo. Seja forte Amém. e corajoso. Amém. Não te desanimes, porque
Assim como eu estou começando essa palavra, eu também me lembro já, o Senhor me lembra aqui de Josué, quando ele vai conquistar a cidade. Deus não disse eu vou conquistar a cidade, ele disse, você vai conquistar. O anjo aparece, dá estratégia, e enquanto Josué andava debaixo daquela obediência, ele ganhou todas as batalhas. Então esteja alinhado com o céu, mas não pare de avançar, porque neste mês é o mês da tua vitória. Taylor, Áurea, José, Janaína, Leandro, Amém. vão para cima. Deus Aleluia. está os empurrando para que vocês subam mais alto. Bom, e despedia ele as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Outra coisa, se Jesus orou sozinho, não pense você que só dia de culto tá bom. Não pense você que a oração coletiva vai funcionar todo o tempo. A oração coletiva é quando você tem sempre alguém. A maioria dos crentes hoje estão tudo sem vergonha. Eles nem oram. Eles querem orar, eles põem alguém orando no YouTube. O próprio Jesus saía do meio para ter tempos com Deus. Só. Esse mês também é um bom mês para que você tenha intimidade com Deus no teu secreto, sozinho, nesses lugares. Nem seu esposo e sua esposa entram. Este é um lugar que Deus está convidando alguns para estarem. Porque se você vai pelejar, você precisa saber as estratégias corretas e o tempo de intimidade. Tudo aquilo que você contempla, você se torna. Quanto mais você vê algo, mais semelhante você fica. A ciência diz que quando você passa de 6 anos junto com uma pessoa, é tão maluco que teu corpo passa a ter expressões semelhantes. Um casal que está junto há muito tempo, eles são parecidos, confundidos até com o irmão, porque eles começam a rir igual, falar igual. Isso é uma coisa inconsciente. Mas, na verdade, é porque ele contempla tanto a esposa e vice-versa que eles começam a se tornar semelhantes. Agora, se na ciência, de uma forma natural, acontece isso, imagina espiritualmente, se você contemplar a Jesus. Quanto mais você contemplar ele, mais parecido com ele você será e muito mais governamental você vai se tornar. Porque você vai estar falando com o rei, e o rei vai te empurrar a fazer grandes coisas e realizar grandes feitos. Bom, e caindo a tarde ele estava só. Entrando no barco, entretanto, o barco já estava longe e muitos estádios da terra, açoitado por ondas porque o vento era contrário. Quantos de vocês já estão caminhando? Já deram start? Já tiraram o barco da beira do caminho ali, da beira do rio, da beira do mar, e já entraram na lida da fé, no desenvolvimento da fé. Só que, de repente, no meio desse caminho, a gente acaba, a gente acaba achando ondas ao contrário. Já aconteceu com você? Você sabe que você está certo, você sabe que você está debaixo de uma palavra de Jesus, você sabe que você está em obediência, porque eles estavam sozinhos, Deus os enviou, eles aceitaram a proposta, pegaram o barco e foram. E no meio do mar, as ondas eram contrárias. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe um adversário da tua alma chamado Satanás, que a vida dele, Satanás, a própria palavra Satanás é aquele que opõe, o opositor, é tentar te parar, porque do outro lado, em Genezaré, existem um rio de milagres para acontecer. Então, o intuito do diabo é sempre ir contra, para que você não chegue na onde a voz do Senhor te direcionou. Então, no meio do caminho, o vento começou a ser contrário e começou a açoitar o barco, as ondas começaram a bater. Eu abro um parênteses aqui para dizer que existem pessoas que estão desse jeito, estão sendo açoitadas pelo vento ao contrário. É como se
Você tentasse, e já está cansado, o barco parece que está enchendo d'água, parece que vai afundar. Tem casamentos que estão assim, tem relacionamentos que estão assim, tem ministérios que estão assim, tem pessoas com suas empresas que estão assim, tem pessoas que as suas finanças estão assim. Você tenta avançar, mas o vento ao contrário te açoita como um chicote batendo. E você clama ao Senhor. Bom, é para você essa palavra. Por quê? Porque o vento era contrário, mas na quarta vigília da noite, uau, número 4, quarta vigília, o tempo do governo na terra. Número 4 fala da terra, 4 pontos cardeal, 4 estações. O número 4, biblicamente, ele aponta para a terra e para o governo na terra. E sabe de uma coisa? Na hora de receber o governo da terra, o diabo não quer, porque ele é o príncipe desse mundo. Ele quer que você fique açoitado, você desista. Porque se o vento era contrário, tudo que eles precisavam era colocar o barco a favor do vento e voltar. Sim ou não? Eu estou indo para lá, o vento é contrário. O que os discípulos deveriam fazer? Bom, em vez de afundar, vamos pegar esse vento e voltar para a beira. Agora, quem tem uma palavra não volta para a beira. Quem tem uma palavra vai contra o vento contrário. O vento está batendo, está açoitando, mas você continua avançando. Porque você não está avançando debaixo do que é lógico. Você está avançando debaixo de uma palavra que Jesus te deu. E se Deus te deu uma palavra, você tem tudo que precisa para chegar do outro lado. Você tem tudo que precisa para continuar na tua jornada, ainda que o vento insista em te empurrar para trás. Você continua para frente. E se você está continuando para frente, no momento da quarta vigília, vai chegar alguém. No momento em que você menos espera, vai chegar alguém. Esse alguém não é qualquer um. Esse alguém é Jesus. Ele está vindo para te dar uma experiência sobrenatural no meio do caos. Guarde isso. No meio do caos. É um lugar propício para uma experiência sobrenatural. E eu declaro uma experiência sobrenatural para vocês. Tão sobrenatural que vocês contarão para os seus netos. E tomando de medo, gritaram. É um fantasma. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram. Ficaram assustados. O meu desejo é que você se assuste hoje. Você se assuste com o que vai cair na sua conta, que você se assuste com a proposta que vai chegar, que você se assuste e vai parecer até que é coisa de mentira, mas na verdade é assustador quando Deus resolve. Imagine o povo saindo do Egito e vendo aquele mar aberto e passando no meio dele, é assustador. Imagine você olhar e ver leões com fome, jejuando, é assustador. Imagina você pensar que está sendo lançado numa fornalha de fogo e tudo que queima é só o que atava suas mãos e você dança no meio do fogo agora com o quarto homem. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo e minha amiga, no meio do caos, é coisas fantasmagóricas que acontecem. São experiências. O quarto homem se manifesta. Na quarta vigília, o quarto homem se manifesta. O mesmo que abriu o mar, o mesmo que calou a boca dos leões, o mesmo que dançou no fogo, agora está vindo sobre as águas. É para se assustar mesmo. E eu declaro que você vai se assustar neste mês com tanta coisa doida que Deus vai fazer. As portas fechadas vão se abrir, o vento contrário vai cessar, as coisas que pareciam impossíveis vão se tornar possíveis, e eu ainda declaro que você andará sobre as águas. Uau! Amém, amém. Amém. Jesus imediatamente Glória a Deus. Amém, Jesus. Tende bom ânimo. Aleluia. Mesma coisa que Deus falou para Josué. Ser forte e corajoso, tende bom ânimo.
O mundo acorda com o dia da mentira e eu acordo com o dia da verdade. Ô, glória. Isso aí, ó. É verdade, hoje é dia da mentira, né? O pai da mentira, vocês sabem quem que é, né? O nosso pai anda sobre as águas e silencia a mentira do inferno contra a nossa vida. Zanão, tenha bom ânimo. Angélica, bom ânimo. O que é bom ânimo? Bom, quando você olha para a Bíblia, existem 365 passagens falando tem de bom ânimo, ou seja forte e corajoso. Tem de bom ânimo. É uma citação para cada dia, para que você não pare, para que você voe. Porque se Deus te confiou grandes coisas, grandes ventos virão. Porém, grandes experiências também vão se revelar. E eu quero declarar grandes experiências a todos vocês dessa live. Amém. 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 Jesus lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro, uau, o meu desejo é que nessa live hoje, algum Pedro se revele. Entenda uma coisa, todos vão viver milagre. Nessa live hoje, tem 32 pessoas aqui, mais 34, 36, 39, 40 pessoas já, de manhã, começando o seu mês. O barco estava cheio de discípulos, amém? Todos viram. Amém. Amém? Todo mundo viu o milagre, todos. Todos eles, os que estavam no barco. Porém, um deles, uau, o pastor José, o Taylor, teve um deles, que quis ir além. Teve um que quis ir mais. Todos aqui vão viver um mês de milagres, mas tem gente que vai viver uma experiência que ninguém viveu. E para viver, Amém. você vai ter que se lançar a lugares que ninguém se lançou. Então Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Havia alguém ali que queria andar sobre as águas. Havia alguém ali que não queria só o milagre, queria experiência, experimentar. Se Jesus pode andar sobre as águas, eu também posso. Se Jesus pode curar os enfermos, eu também posso. Alguém ali teve uma fé além da medida. E quem tem fé além da medida vai experimentar o que quem fica no barco não experimenta. Então, se você se lançou e saiu do barco, parabéns. Parabéns. Porque é impossível você não viver algo que ninguém viveu. Todos aqui vão viver milagre, mas o meu desejo nessa manhã é que alguém queira viver uma porção a mais, queira se entregar um pouco a mais e ver, sentir e tocar em coisas que outros vão só observar. Outros vão só observar. E não é uma competição com ninguém, é uma competição consigo mesmo. Porque vamos lá, você está no meio do nada, o vento ao contrário, tudo que você quer é sobreviver e aparece um milagre. Quem em sã consciência está preocupado em andar sobre as águas, está todo mundo querendo só resolver seu problema. Pois é, quando está todo mundo querendo resolver seus problemas, Deus vai inspirar alguém para, no meio de todo o caos, sair do meio dos problemas e andar sobre eles. Amém. 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 O meu desejo é que, assim como um dia eu e a minha esposa flutuamos na presença de Deus, e eu não estou dizendo que é uma forma alegórica, recém-convertido, nós vivemos essa experiência, eu, a Nayara e mais uma pessoa, que Deus mandou irmos orar na casa dela 3 horas da manhã. Chegamos lá, a pessoa estava na sala. E Deus nos disse que essa pessoa ia tirar sua vida, e essa pessoa estava se ajeitando para tirar sua vida. E nós fomos orar, e quando começamos a orar, nós flutuamos na presença de Deus. E ficamos a mais de 1 metro do chão. E isso é uma experiência. No meio daquele caos da vida dele,
Ele viveu essa experiência. E ninguém vai poder roubar isso dele. Ninguém. Experiência ninguém te rouba. E o meu desejo é que alguém viva no meio de tudo isso, algo desse nível. Se tá difícil, dobra a aposta, porque a experiência será certa. Respondeu-lhe Pedro: se é tu, deixa eu ir andar contigo sobre as águas. E ele disse: vem. Ai, meu Deus, Jesus está dizendo para alguém hoje: vem, Amém. vem, Amém. Eu vou, hein? vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Você vai sair desse barco da incredulidade, desse barco Amém. da nossa, e vai andar sobre as águas. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Sabe de uma coisa que eu acho lindo? É porque todo mundo foca em que Pedro afundou. Eu não estou nem aí que ele afundou. Eu estou aí da forma que ele andou sobre as águas e que ele voltou sobre as águas. Porque eu poderia dar um sermão só sobre isso. Reparando no vento. Você precisa entender sobre batalha espiritual um pouco. O vento contrário eram demônios. E quando Pedro começa a andar sobre as águas, os demônios vão vir com mais violência. Por quê? Porque os demônios não querem que você experimente isso. Porque daqui a pouco tua sombra vai curar enfermo. Pedro é o homem que a sombra dele curava os enfermos. Mas para tua sombra curar os enfermos, quando todo mundo estiver no caos, você ainda vai querer andar sobre as águas. Muito mais do que só resolver teus problemas, você vai querer caminhar sobre as águas. Então, sabe de uma coisa? Pedro começa a andar sobre as águas e o vento contrário agora vem e ele, vendo e observando o vento, ele afundou. Sabe o que fez eu e a Nayara descer pro chão quando nós estávamos flutuando? Há uma vozinha que veio aqui dentro da minha cabeça e diz: isso aqui não é possível. A lei da física diz que isso não é possível. E naquele momento nós descíamos, por 2 vezes flutuamos e caímos no chão. E depois de tempo estudando e meditando, eu me vi nessa palavra. De um homem que fez a proeza de andar sobre as águas. Isso é contra a lei da física. E eu falei: Senhor, eu vivi algo semelhante, não foi sobre as águas, mas foi tão quanto assustador. E por que, Deus, que eu não consegui me manter ali? E ele diz: porque o homem luta contra a lei natural. Só que a minha lei não é desse mundo. A minha lei criou esse mundo. E se os meus filhos entendessem que eles estão debaixo dos rudimentos da minha lei, andar sobre as águas, curar enfermos, expulsar demônios e fazer todas as proezas, seriam coisas normais. Subjugar as lutas, colocar a finança em altos lugares, seriam coisas normais. Por quê? Porque a lei do homem diz que a tua conduta agora, tua finança agora, não dá para aumentar. Por quê? Porque você tem que subir salário, você tem que subir de posto, e não é assim. Você está devendo, aí você está apertado, aí a lei natural diz assim, ó: eu preciso dobrar o trabalho para ganhar mais. A lei natural vai dizer assim: ó, você precisa pegar dinheiro com alguém. A lei natural vai dizer assim: ó, não se faz dinheiro do nada, então você vai ter que dar jeito. Mas a lei espiritual, que sobrepõe a lei natural, pode dizer: ande sobre as águas, pegue o peixe, que vai ter moeda na boca do peixe. Pode dizer: olha na tua conta, que você vai receber uma oferta extravagante. Pode te dizer: ei, vai aqui, faz isso aqui, e de repente uma porta de um lugar impossível se abre. Sabe de uma coisa? Crente não pode andar debaixo da lei dos homens, porque senão você não governa ela. Quem está sobre a lei governa aquela lei. Hoje nós temos o judiciário, o executivo, e quando você olha para os 3 poderes, você vai ver que aqueles homens determinam as leis. Determinam tanto que a maioria deles nem anda debaixo das leis que eles trazem.
Assim somos nós, que operamos pela lei do invisível. A nossa lei é superior à do visível. E se nós hoje crermos como Pedro creu, nós vamos subjugar o visível pelo invisível e o impossível vai se tornar possível. Não importa. O médico vai e diz, é impossível, não dá para engravidar. Aí você diz, opa, peraí, a lei da terra diz que não dá, mas eu não vivo pela lei da terra. Então Deus vai lá, tira a endometriose e coloca um bebê no bucho da mulher. Bom, a medicina diz, é câncer, vai morrer. Aí você vai, pega assim, bom Deus, eu quero andar sobre as águas, eu quero viver em outra lei. E aí a lei de Deus diz, bom, todos estão sarados aqui em cima. Então você pega a partícula de cura do reino, libera para aquela pessoa e aquela pessoa é curado. Os médicos não entendem. Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? Que se você viver pela lei dos homens, você colherá tudo que um homem colhe. Mas se você viver pela lei eterna e pelas coisas celestiais, então, meu amigo, você não será julgado por ninguém e julgará todas as coisas. Não sou eu quem digo. Eu vou ler o texto. Hoje eu vou ter que passar 5 minutinhos, vocês aguentam. Mas eu vou ter que ler, porque isso aqui que eu estou te ensinando é um princípio. E é um princípio poderoso. E o texto está em 1 Coríntios, capítulo 2. Ó, 1 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por nenhuma delas. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Nós temos a mente de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Exatamente o que eu estou te falando. O homem natural só faz coisa natural, só crê nas coisas possíveis. E qual é o limite do homem natural? Tudo que os 5 sentidos dele dá. Tudo que ele vê, que ele toca, que ele ouve. Então ele só crê naquele mundinho e não discerne as coisas espirituais. Mas nessa manhã, eu oro a Deus para que o teu espírito passe a discernir coisas espirituais. Para que você julgue todas as coisas e não seja julgado por elas. O inferno quer te julgar e quer dizer que você é um quebrado, mas você se agarra à palavra que diz: o Senhor é meu pastor e em nada eu tenho falta. E a palavra invisível é tudo que você precisa para julgar o visível e ver o invisível dominar sobre o visível. E andar sobre as águas é exatamente isso. Você não é julgado por nenhuma delas, mas você julga tudo. Porque você tem a mente de Cristo. Bom, concluindo nosso devocional. Eu acho que vocês nem pegou a revelação, mas tá bom. Espero que tenha pego. Voltando aqui. Deus. E até o Mateus 6, né? De onde eu estava. Oh, meu Deus. Vamos para o texto. Mateus 14, 22. Obrigado. Achei. Bom, terminando. E prontamente, bom, Pedro começou a afundar e prontamente Jesus o tomou pela mão e ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O homem natural duvida das coisas. Um homem espiritual não pode duvidar. Por quê? Porque a fé não é uma incógnita, a fé não é uma possibilidade, a fé é uma certeza. A fé não será, a fé é. Você vive porque você crê, não é porque você está tentando acreditar. Não é você dizendo, eu vou falar isso aqui para virar um mantra. Não, você está crendo, porque Deus te disse e você obedece o que ele te disse, e não importa se tem vento contrário, você continua caminhando. Agora, eu sei que todo mundo fala, porque Pedro olhou, mas quantos de nós, quando saímos do barco,
estamos andando e de repente algo vem nos afrontar e a gente de repente se vê caindo, se vê descrendo. Quantos de nós queremos vender algo, aí quando vende a gente fica descrente. A gente quer mudar, o Mateus chegou em São Paulo agora, aí de repente alguma coisa acontece, o diabo, não, tem que voltar. Ah, o Taylor está lá em Portugal, de repente algo acontece. Quantas vezes, Taylor, o diabo já tentou te fazer voltar para o Brasil? Quantas vezes? Quantas vezes, não? O diabo tenta tirar você dos teus negócios e diz, não, para com esse negócio de tatuagem, faz outra coisa. Ah, quantas vezes, José, os teus negócios de castanha, não foi Deus que disse a vocês? Não foi Deus. Verdade. E por que que, de repente, do nada, a gente se pega fazendo matemática para voltar? Porque nós somos igual Pedro. Somos homens. No final, se não tivermos alinhado com Jesus, nós, por nós mesmos, não fazemos nada. É a palavra dele que nos sustenta. Só que eu tenho uma palavra para dar para todos vocês que saíram do barco da segurança. Não importa. Todos aqui que estiverem. Se você nunca saiu do barco, essa palavra não é para você. Pastor, o que é sair do barco? É se lançar em cima do que Deus te diz. Teve pessoas aqui que tiveram que deixar casa, carro. Teve pessoas aqui que estão no meio do desafio delas. Então, como se diz, você sabe. Bom, se você saiu do barco, você sabe. Quem não sai do barco só vive ali na dependência, esperando. E quem não saiu do barco está culpando alguém de alguma coisa. Quem não sai do barco, guarda isso aqui. Quem não saiu do barco está culpando alguém de alguma coisa. Quem saiu do barco está tentando só voltar a andar sobre as águas. Então Pedro começou a afundar ali, ó, blu, 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 blu. Mas de repente uma mão agarrou na mão dele. Essa é a notícia que eu quero dar para quem saiu do barco. Amém. Amém, amém. Amém. Que notícia é essa, pastor? Se você saiu do barco para andar e começou a afundar, não se desespere. Sabe por quê? Porque quando as muitas águas, elas não submergirão. O Senhor te toma, a Bíblia diz isso. Eu tenho certeza que a Bíblia não fala, mas que Jesus pegou Pedro pela mão direita. Porque existe um texto que diz, eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu estou contigo. Amém. Amém. Quando passar experiência, não te submergirão. Amém. Naquele momento, Pedro é tomado pela mão. E a minha pergunta para os que gostam de falar que Pedro afundou é: como que Pedro voltou para o barco? Nadando? Mergulhando? Andando sobre as águas com o Jesus que vinha sobre as águas. E ao entrar no barco, ambos, o vento cessou. Porque estava alguém ali com autoridade para subjugar os demônios que estavam tentando afundar o barco. Sabe por que você tem que sair do barco? Porque na hora que você voltar para o barco, as pessoas que estavam ali vão ser abençoadas pela autoridade que você adquiriu. Verdade, verdade. Amém. Amém. A autoridade Amém. que você adquiriu foi se lançando, afundando, levantando e andando com Jesus de volta. Tem gente da tua família que não vai entender, mas quando você voltar lá e toda a família for abençoada, eles vão agradecer. Tem gente do teu trabalho que não vai entender. Na verdade, ninguém vai entender alguém tentar fazer algo sobrenatural. Mas depois, a autoridade que você ganha vai fazer com que ventos e tempestades nunca mais pare você e seu ministério. Amém, eu creio, Jesus. Amém. Começamos o mês bem. Amém. Amém. Começamos o mês bem. Vamos reconhecer que quem está contigo é o Filho de Deus. Termino o nosso devocional. Peço perdão por ter passado 10 minutinhos, mas é que essa palavra é muito recheada. E cada coisa que eu falei que daria eu faria 2 semanas só nesse texto, de tantas chaves poderosas que. Mas
Espero que vocês estejam abençoados. Hoje é dia da mentira para o mundo, mas para nós é o dia que o Senhor fez, e todo dia que Deus fez é bom, maravilhoso, e que hoje você não entra na onda das brincadeirinhas de mentira, porque mentirinha e mentirona têm o mesmo pai. Crente não mente, nem brincando. Nós somos filhos da verdade. Cuidado. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom Amém. dia. Amém. 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 Aline do Anderson. Aline, o Senhor vai te promover de novo. Amém. Amém. Tem mais uma promoção chegando para ti. Amém. Esse mês Deus vai te promover de novo. Amém. Bom, Deus nos abençoe, gente. Amo vocês. Amanhã, 6h30, nós temos devocional. Tem que estar